Eu comecei a estudar milhas em 2020. De lá para cá, eu já acumulei milhões de milhas, já viajei de executivo pagando só a taxa de embarque e eu emiti centenas e centenas de passagens para várias pessoas usando milhas também. Nesse vídeo eu vou te falar tudo o que eu aprendi nesses 6 anos estudando sobre milhas e principalmente coisas que eu queria que tivessem me dito quando eu comecei. Então, sem mais delongas, vamos lá. Lição número 1. Sem um objetivo claro, milhas não funcionam. Quando eu comecei no mundo das milhas, eu queria aprender a como acumular, como fazer as estratégias, mas eu esqueci da parte mais importante que era para que eu tô aprendendo a fazer tudo isso. Eu precisava ter uma linha de chegada e eu não tinha. O que eu tô querendo fazer com milhas? Eu tô querendo ir pro Caribe ou eu tô querendo ir pro Japão? Porque o destino, ou para onde você vai viajar, determina todo o resto das coisas que você vai fazer no mundo das milhas. Qual programa de milhas você tem que focar, como que você vai acumular, qual cartão que você tem que ter, enfim, todas essas coisas aí. O que nos leva para a segunda lição, que é ter 100 mil milhas, ter 1 milhão de milhas não vai resolver todos os seus problemas. Também ter uma grande quantidade de milhas não quer dizer que você vai conseguir emitir todas as passagens que você quer. Isso acontece porque quando você tem uma tonelada de milhas em um programa de fidelidade, você tem várias possibilidades naquele programa de fidelidade. Milhas tem sim como a gente transferir, mas somente de um programa de banco para um programa de companhia aérea. Não tem como a gente transformar Smiles em Latam, Azul em Smiles. Então, quando você tem uma grande quantidade em um programa só, você colocou todos os seus ovos naquela cesta. Se a gente fosse comparar com algo mais concreto, é como se você fosse num açougue e exigisse comprar naquele açougue um alface orgânico. Não importa quanto dinheiro você coloque no balcão do açougue, se eles não tiverem um alface para te vender, eles não vão conseguir te vender. Então não se preocupe em ter uma grande quantidade de milhas de algum programa. Você tem que se preocupar em ter uma grande quantidade de milhas no programa certo porque você quer. Terceira lição, que é seu cartão de crédito não importa tanto assim de verdade. Eu descobri isso muito cedo quando eu comecei no mundo das milhas e sim, eu peguei vários cartões Black, peguei cartões que tinham parcerias com companhias aéreas porque eu queria testar muita coisa. E eu percebi logo de cara que os benefícios dos cartões é que são interessantes. Poder entrar numa sala VIP, talvez aumentar o seu status em alguma companhia, ter acesso a algumas outras coisas que outras pessoas que não têm esse cartão não têm. Mas os pontos que você recebe por ter esse cartão não são tão interessantes assim. Claro, porque todos os cartões no Brasil você pontua por dólar gasto nesse cartão. Isso significa que você vai conseguir uma pequena quantidade de pontos com qualquer gasto que você for fazer. Mas daí era só fazer a conta, né? R$1.200 que eu gasto numa fatura me dariam aproximadamente ali 436 pontos. Agora, se eu pego R$1.200 e uso ele para fabricar milhas ou fabricar pontos, eu consigo fabricar cada 1.000 pontos num programa de pontos por R$30, ou seja, eu consigo fazer 40 mil pontos com R$1.200. Mas, Renan, também não tem como você utilizar o seu cartão para fabricar essas milhas? Tem, com certeza tem. E aí você conseguiria 40 mil pontos e 400. Se você for escolher um cartão, escolha pelos benefícios e não pela quantidade de milhas que ele vai te dar por dólar gasto. Quarta lição, e essa aqui é muito, muito importante. Compras do dia a dia é uma estratégia de marketing. Você já deve ter visto essa frase em algum outro lugar, talvez um outro criador sobre milhas tenha falado sobre isso, que é viaje com os gastos do dia a dia. E eu sei que você viu porque eu já usei essa frase nos meus perfis também. E ela só existe porque ela é puro marketing. Mesmo que você compre bonificado, que é o que quer dizer essa frase, compras bonificadas vai te dar ali uma grande quantidade de pontos se você comprar uma TV, uma geladeira, um celular e te der 10 pontos por real gasto, 6 pontos por real gasto. A maioria das compras que você for fazer de maneira bonificada, que não são essas grandes compras, vão te dar poucos pontos. A Shopee dá 1 ponto a cada R$2 gasto. A Amazon a mesma coisa. Mercado Livre também dá 1 ponto a cada R$1 gasto. E no seu dia a dia você não compra coisas de R$2.000, R$3.000. Você compra coisas de 100. O que me leva à lição 5, que foi dura de aprender, que é que milhas orgânicas é o caminho mais lento que existe. Eu venho emitindo passagens com milhas para outras pessoas já faz uns 5 anos. Eu posso te dizer que 90% de todo mundo que cota passagens, eles estão cotando para embarcar daqui a 2 ou 6 meses. Ou seja, relativamente a maioria das pessoas compra passagens para pouco tempo para frente. Por causa da decisão, né? Elas decidem viajar com um pouco de antecedência, não com muita antecedência. Agora, pensa comigo, se uma pessoa só acumula milhas de maneira orgânica, ou seja, ela faz compras bonificadas e acumula por causa do cartão de crédito, ela demora muito tempo para ter uma grande quantidade de milhas. Mas também ela acaba batendo em uma outra parede que é
quando ela for viajar, ela vai estar comprando uma passagem com um pouco menos de antecedência. É difícil essas duas coisas baterem certinhas. Ela precisa de muito tempo para conseguir bastante milhas orgânicas e ela vai precisar de muitas milhas para conseguir a passagem que ela quer daqui a 4 ou 5 meses. O que dá muita sensação para as pessoas que elas nunca têm as milhas suficientes. Isso acontece porque elas não fabricam, elas só fazem as compras do dia a dia, enfim, toda aquela estratégia de marketing que eu te falei. Lição número 6, assinar um clube não é tão importante assim. Uma das primeiras coisas que eu demorei muito para escolher era para saber qual clube que eu ia assinar. Eu assino da Smiles, eu assino da Azul, eu assino da Latam, eu assino da Livelo, esqueço todas as companhias aéreas e eventualmente eu acabei assinando todos para testar. E depois, conversando com outras pessoas, mostrando o caminho para outras pessoas, eu percebi que para uma pessoa comum, ter mais do que um clube ativo não é tão interessante assim. Talvez ter um clube de 1.000, o mais barato possível na Livelo ou na Esfera, seja a maneira mais eficiente de você ter um clube que vai te dar benefícios. Falando em promoções, essa aqui é a lição 7 e essa aqui eu demorei bastante para aprender, que é não confie tanto assim nas promoções. No mundo das milhas como um todo, tudo gira em torno de promoções. Promoções de transferência bonificada, promoções de assinatura de clube, promoções de emissão de passagem. E o principal desse mundo das milhas é dessas transferências bonificadas. É quando a gente transforma pontos da Livelo, da Esfera, do Itaú em milhas de companhias aéreas. E quando a gente faz isso durante esses períodos promocionais, que a gente chama de promoções de transferência bonificada, a gente consegue aumentar essa quantidade de milhas através de uma porcentagem. Às vezes é 100%, às vezes é 90%, dependendo do programa de fidelidade é 30%, como no caso da Latam. O interessante é que como essas promoções acontecem e elas são de graça, a gente consegue também diminuir o nosso custo por milheiro. Essa é a parte mais importante dessas promoções e é por isso que elas são tão visadas. Só que promoções são promoções. Os programas de fidelidade não são obrigados a fazer essas promoções. Eles fazem para fidelizar você. Então eles podem decidir também não fazer essas promoções, que é o caso do último ano, em 2025, onde a gente não teve uma promoção de transferência bonificada para a Latam durante a Black Friday, o que chamou muito atenção. Então pode ser que elas aconteçam, pode ser que elas não aconteçam. Não confie tanto assim em promoções. Lição número 8. Cashback também é bom. Eu me lembro muito bem disso. Um dos membros da minha comunidade me fez uma pergunta durante uma live que era a seguinte: Renan, eu tô pensando em fazer uma reserva desse hotel e eu vi que a gente consegue 5 pontos por dólar no Booking ou a gente consegue um desconto reservando essa passagem utilizando milhas Azul. E ele tava me perguntando, uma dúvida genuína, qual dessas duas opções era melhor para ele. A gente poderia fazer as contas, mas eu acho que eu peguei ele um pouco de surpresa perguntando de volta: tá, mas você viu se tem alguma promoção de cashback para reservar esse hotel? Na época, naquela hospedagem, pro que ele queria, a gente conseguiria mais retorno utilizando cashback pela Top Cashback do que se a gente tivesse utilizado uma compra bonificada ou se a gente tivesse utilizado milhas para reservar esse hotel também. Milhas é uma solução, mas não é a única solução que existe no mundo do turismo, tá? O que me leva para uma outra coisa que é: não ignore as outras estratégias que existem para você economizar. Algumas vezes, milhas não vão ser o suficiente para você conseguir economizar em uma passagem. E sim, existem esses casos e eles não são tão raros assim. Mas quando isso acontece, ainda assim a gente pode utilizar outras estratégias para conseguir economizar numa passagem. Existe o skip legging, existe também a gente abusar das tarifas OW e RT, e provavelmente eu vou fazer um vídeo sobre essas duas coisas também aqui nesse canal mais pra frente. Então fica ligado aí e já se inscreve. Lição número 10. Programas de milhas são programas de fidelidade. É muito fácil de você esquecer isso, mas o principal objetivo de um programa de milhas é fidelizar você a uma companhia aérea. E eu vou te falar um negócio, eles são muito bons em fazer isso. Pouco depois que eu comecei no mundo das milhas, eu pedi um cartão que tinha uma parceria com a Azul. E eu percebi que porque eu tinha esse cartão, eu acabava sempre pesquisando mais na própria Azul do que em outros programas de fidelidade. E muitas vezes eu esqueci de ver se era melhor a gente emitir com outro programa, com outras milhas, justamente porque eu tinha esse cartão na Azul e eu queria pesquisar tudo lá. Só que isso é uma armadilha, então fique esperto com isso. Programas de milhas são programas de fidelidade e eles querem que você fique fiel a uma companhia só, o que não é muito bom. Lição número 11. Pontos parados são melhores do que milhas paradas. Ok, no mundo das milhas a gente divide os programas, tá? A gente fala sobre pontos e a gente fala sobre milhas. Pontos é tudo aquilo que vem de programas de bancos. Então a Livelo é um programa de um banco, a Esfera é um programa de um banco, Itaú Pontos é um programa de um banco. Então a gente coloca tudo pontos. Quando a gente está falando de companhias aéreas, a gente tende a falar delas sobre milhas, mesmo que em algumas companhias aéreas eles também chamem de ponto. Essa distinção acontece justamente para a gente separar os dois. Dito tudo isso, a gente ter pontos parados em uma conta, mofando, é muito melhor do que a gente ter milhas. Por quê? Porque a gente pode transferir de programas de pontos para companhias aéreas, mas a gente não pode transferir de companhias aéreas para outra companhia aérea, por exemplo. Isso significa que a gente tem mais opções se a gente tem, por exemplo, 10 mil Livelo parado do que se a gente
gente tem 10 mil Smiles. Por isso, se você decidir que você vai acumular organicamente, foca em acumular organicamente em um programa de pontos, não um programa de milhas. Lição número 12, eu acredito que isso aqui é muito, muito importante, então se você for tirar só uma lição de tudo isso que eu vou te falar, presta atenção nessa. Pesquise primeiro e planeje depois. É muito fácil você se perder no que você vai fazer, em quais promoções você vai participar. Vai participar dessa promoção da Livelo, porque depois você vai participar de uma transferência bonificada para Smiles, você vai assinar um clube da Smiles para ter mais milhas ainda. Aí só depois vai pesquisar essa passagem, vai perceber que na verdade a melhor maneira é que você tenha milhas em outro programa, não nesse que você escolheu. Isso aconteceu muito comigo no começo, então não faz isso. Primeiro você vai pesquisar para onde você quer ir, e aí você vai entender quais são as milhas que você precisa, depois você cria sua estratégia para conseguir as milhas necessárias para aquele destino que você for. Pesquisa primeiro, planeja depois. E falando em pesquisa, a gente vai para a lição 13, que é comparação é a melhor habilidade que você pode ter no mundo das milhas. O que você acha que é mais barato? 26 mil milhas Smiles ou 7.500 milhas da American Airlines? Se você respondeu que a menor quantidade de milhas é mais barata, você errou. Isso acontece porque o custo das milhas difere muito dependendo do programa. Milhas da Latam são mais caras do que milhas da Azul, e milhas da American Airlines são bem mais caras do que milhas da Smiles. Milhas é um sistema de estratégia e principalmente um sistema de câmbio. Algumas milhas são mais custosas e mais valiosas do que outras, então você precisa saber transformar elas em dinheiro para poder comparar. O que me leva à teoria da moeda invisível. Essa teoria foi uma coisa que eu criei para dar mais sentido e poder ensinar melhor, tá, pessoas que vêm me perguntar sobre milhas. O que eu quero dizer com essa teoria basicamente é que milhas é uma moeda diferente que companhias aéreas criaram para você comprar passagens. Por exemplo, milhas Smiles é só uma moeda que a Gol criou para você comprar passagens dentro da Gol. Você não pode ir na padaria e tentar comprar pão com as suas milhas Smiles. Você só pode comprar passagens. Beleza, mas quem que determina o valor e o custo das milhas? Ao contrário de outras moedas que existem no mundo, tipo dólar, euro, real, o custo e o valor das milhas são determinados por coisas diferentes. No caso do custo, a gente pode manipular ele. Tudo depende da estratégia que a gente vai fazer. Se a gente assinou um clube e a gente pagou R$42 para conseguir 17 mil milhas da Smiles, a gente está manipulando o custo de 1.000 milhas da Smiles. Se a gente compra com bonificação, se a gente compra com desconto, tudo isso a gente está manipulando quanto que custam 1.000 milhas. Mas quanto que valem 1.000 milhas da Smiles? Quem diz isso pra gente é a própria Gol. Então ela que determina quanto que vale 1.000 milhas, dependendo da passagem que você quer emitir, dependendo do hotel que você quer reservar. Então a gente tem um valor estipulado e a gente pode manipular o custo. É como se eu te falasse que existe uma maneira de você comprar, fabricar dólares muito mais barato do que R$5. Agora tudo que você for comprar com dólares vai ser muito mais barato para você, né? Essa é a teoria da moeda invisível. E milhas são uma moeda que é manipulável. E mexendo no custo dela, a gente mexe no custo de qualquer coisa que a gente for comprar com ela. Taxas de embarque, na verdade, são estraga-prazeres. Se você já ouviu falar que dá para viajar de graça com milhas, não dá, justamente por causa das taxas de embarque. Em algum momento você vai ter que pagar elas. Todas as passagens que você for emitir, sem exceção, você vai ter que pagar taxas de embarque. Não tem que fazer. Então toma um pouco de cuidado com taxas de embarque. Você pode encontrar voos muito, muito baratos, mas que tem taxas de embarque totalmente absurdas que inviabiliza que você compre. Vai ficar mais caro você comprar com milhas do que se você comprasse em reais. Não tenha medo de milhas internacionais. Eu demorei 2 anos para começar a me aventurar em milhas que fossem diferentes de Latam, Azul e Smiles. E só depois que eu percebi que nem era tão difícil assim. Avios, Qatar, Iberia e British são programas muito simples de entender e a única diferença real é de como que você vai fazer para fabricar essas milhas. Tudo fica mais fácil quando você entende parcerias. Se você me fala que você quer ir para o Canadá, eu já sei de cor que é a melhor maneira a gente utilizar milhas Azul, porque a Air Canada é parceira da Azul. Agora, se você me diz que quer ir para Nova York, provavelmente eu vou pesquisar utilizando milhas Smiles, porque a American Airlines é parceira da Smiles. Agora, se você me diz que quer ir para Madrid, provavelmente eu vou pesquisar com milhas Latam, porque a Iberia é parceira da Latam. Saber qual companhia é amiga de qual companhia é muito importante porque vai adiantar demais o seu lado na hora de pesquisar. E essas informações são muito fáceis de encontrar, tá nos próprios sites de cada um dos programas de fidelidade. Agências de viagem escondem o jogo. Renan, como que pode uma agência de viagem ter um voo mais barato do que a própria companhia? As agências de viagem estão usando milhas para reservar esses voos para você. Para fazer o voo ficar mais barato, eles têm milhas baratas e aí eles simplesmente emitem para você quando você compra. É só isso. E provavelmente eles estão colocando uma grande margem de lucro para fazer isso também. Em sua maioria, milhas são usadas por agências de viagem, não por usuários comuns. Você já se perguntou quem que diabos que paga R$9.000 para assinar um clube de 20 mil milhas da Smiles? Não são pessoas comuns. Pouquíssimas pessoas comuns fazem isso. Normalmente são agências de viagem que fazem isso, ou donos de agências de viagem que assinam esses clubes gigantes para fabricar milhas para
vender para você uma passagem muito mais barata com milhas. Os programas de fidelidade não são burros, eles sabem que essas pessoas existem e eles fazem inclusive algumas promoções já pensando em pessoas que têm esses clubes gigantescos. Eles dão até alguns incentivos, colocando ali coisas que você só consegue ter ou fazer se você tem um desses clubes gigantes. A maioria das pessoas não vai assinar os clubes caros. Status é subestimado. Quando você está esperando na sua fila de embarque no aeroporto, eles chamam grupo por grupo. Todas as vezes você é o grupo 4 ou 5. Mas quem é que está no grupo 1? Quem é que está no grupo 2? Esses grupos existem? Bom, as pessoas que estão nesses grupos e embarcam primeiro são as pessoas que têm status maior nas suas companhias. Elas são VIP. Você tem duas maneiras de chegar lá. Ou você gasta muito naquela companhia e não entende nada de milhas, ou você entende de milhas qualificáveis e trechos qualificáveis e você faz um status run. Você vira VIP justamente porque você entende as regrinhas para você virar VIP. E virar VIP é muito mais interessante do que só entrar primeiro no avião. Você pode ter upgrade para executiva de graça, você tem bagagem despachada gratuita, você tem a marcação de assento gratuita, todas as coisas que antigamente eram de graça nas companhias aéreas, mas agora parece que você tem que pagar por tudo. Bom, algumas pessoas que têm status grandes não pagam por nada ainda. Coisas boas duram muito pouco no mundo das milhas. Em 2024, a Livelo finalizou uma parceria que ela tinha com a TAP, que é um programa de fidelidade de uma companhia portuguesa. Isso foi algo muito estranho porque na época, essa parceria entre a Livelo e a TAP era a maneira mais simples e mais eficaz da gente viajar do Brasil para a Europa. Como a parceria era de 1 para 1, todos os pontos que você tinha na Livelo você podia transformar diretamente em milhas da TAP. Se você tinha um milheiro de R$32 na Livelo, você tinha um milheiro de R$32 na TAP também. Isso fazia com que passagens ida e volta para Portugal, por exemplo, pudessem ser mais baratas do que R$2.500. Era muito fácil de chegar na Europa com milhas da TAP. E aí, de um dia para o outro, sumiu. Já em 2025, a Latam simplesmente do nada anunciou que agora, na tabela fixa da Latam, a gente não pode mais emitir voos da Qatar, uma parceira da Latam, se não for um voo que sai do Brasil ou chega no Brasil. Isso significa que a gente só pode emitir uma rota que existe da Qatar para o Brasil, que é Guarulhos-Doha. Só que a Qatar é uma das maiores companhias aéreas do mundo e a gente poderia fazer basicamente qualquer voo para qualquer lugar do mundo utilizando o Qatar e a tabela fixa da Latam. E aí a gente simplesmente não tem mais essa opção. Oportunidades de ouro no mundo das milhas tendem a sumir muito rápido. Então, se tiver alguma acontecendo por agora, tenta aproveitar. Mudar hábitos é 100 mil vezes mais difícil do que seguir uma estratégia. E essa foi, talvez, a lição mais importante para mim. Eu entendo o apelo das milhas orgânicas. Acumular comprando coisas que você já ia comprar, gastar no seu cartão e ter essas milhas de graça que podem virar uma passagem no futuro. Mas para fazer isso de uma maneira interessante, você tem que mudar hábitos. E não só você tem que mudar o jeito que você anda de Uber, você tem que mudar o jeito que você compra na iFood, você tem que mudar o jeito que você vai no supermercado e você tem que mudar todo o jeito de como você vê compras online. Qual foi a última vez que você conseguiu mudar um hábito sequer? Agora imagine mudar 15 hábitos que você tem de compras todos de uma vez. É quase impossível. Você provavelmente não vai fazer todas as maneiras que existem de acumular milhas orgânicas de uma vez só. A maioria das milhas que existem são fabricadas, não são orgânicas. Voltando para o meu começo do mundo das milhas agora, eu sou muito xereta. Então eu via muitos professores do mundo das milhas, muitos influencers do mundo das milhas falando sobre as viagens que eles estavam fazendo. E o que eu perguntava não era como eles conseguiram fazer, mas como que eles conseguiram as milhas necessárias para fazer. E eu descobri que na maioria das vezes eles não ficaram acumulando organicamente. Eles pegavam e fabricavam essas milhas antes e depois pesquisavam essa passagem e emitiam. O que eu quero dizer com fabricavam é que eles gastavam dinheiro. Eles investiam tempo e dinheiro para fabricar uma grande quantidade de milhas de uma vez só, porque eles sabiam que eles iam encontrar esse voo que eles estavam fazendo. E a primeira vez que eu consegui 200 mil milhas de miles de uma vez, gastando R$2.900 em 10 vezes sem juros, tudo mudou para mim no mundo das milhas. Próxima lição, o maior desejo de um milheiro é ele ter uma máquina do tempo. Isso já aconteceu comigo algumas centenas de vezes. Uma promoção aparece para você fabricar um milheiro em um programa específico de uma maneira muito barata. Só que você não tem nenhuma viagem planejada utilizando aquelas milhas, você não encontra alguma coisa que você possa utilizar aquelas milhas e você decide não participar da promoção. Se passa algum tempo, você percebe um lugar para onde você quer ir e justamente as milhas que você precisa é daquela promoção que você não participou. Isso aqui é complicado no mundo das milhas. Você só pode participar das promoções hoje, mas as grandes oportunidades de emissões, de resgates com essas milhas só vão aparecer no futuro ou pode ser que elas nem apareçam também. Por isso agora, a última lição e talvez a mais importante de todas. O jeito mais eficiente de utilizar milhas não é fabricar você mesmo, participar das promoções você mesmo, é comprar de quem fez isso para você no passado, por causa da grande oportunidade que você tem de emitir essas passagens hoje. Não tem como saber onde e em qual programa uma boa passagem vai aparecer. Milhas é um jogo que infelizmente te obriga a colocar todos os ovos
em uma cesta. Ou você analisa, calcula, busca provas no passado de que vai funcionar e escolhe a cesta certa, ou você compra de quem fez isso para você no passado. Pois é, eu demorei 6 anos para aprender tudo isso. O melhor jeito de utilizar milhas é não acumular nenhuma. E eu explico melhor essa última lição nesse vídeo aqui. Dá uma olhada nele. E até mais.